nossos amigos e irmãos em Cristo pelo Facebook, que é o pastor Marcos. Quero aproveitar essa oportunidade em que agora a maioria das pessoas estão dentro dos seus lares, nas suas residências, devido a esse grande surto que tem surgido nesses últimos dias, o coronavírus, e queremos trazer aqui uma palavra de meditação para todos vocês. Existe uma grande polêmica em torno de todo este problema, em torno desse surto em que se originou na China e agora se espalhou pelo mundo inteiro. Chegando às fronteiras da Europa, atravessou as fronteiras também da Europa e chegou nos Estados Unidos. Eu falo aqui de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e a gente tem acompanhado de perto todo o desenrolar desses acontecimentos. A cidade de New York se tornou, a partir de ontem, o epicentro da propagação do coronavírus, com um número agravante, e cada hora está crescendo mais, de pessoas contaminadas, está sendo contagiadas pelo vírus. E temos informações que, onde começou aqui nos Estados Unidos, o surto foi na cidade de Seattle, lá no estado de Washington, que fica próximo faz divisa com o estado de Oregon, e agora ali também na área de Califórnia, mas de lá seguiu se espalhando por vários outros estados e chegou em Boston, que é a capital de Massachusetts, na região de Nova Inglaterra, chamada aqui Nova Inglaterra, que inclui Connecticut, Rhode Island e outros estados ali da região. Mas a cidade de New York é onde está havendo um maior crescimento do surto, devido à população, que é a maior dos Estados Unidos, está concentrada naquela cidade, a cidade onde houve os atentados de 11 de setembro de 2011, de 2001, perdão, e ali é a cidade onde a probabilidade de contágio, de crescimento é maior do que em qualquer outra cidade, devido às aglomerações de pessoas. A partir de amanhã, o governador do estado de New York, que inclui a cidade de New York também, decretou que a partir de amanhã vai haver isolamento total, tudo será parado, não vai estar nenhum estabelecimento aberto. New York é conhecida como a cidade que não dorme, mas dessa vez não há pessoas na rua, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão com medo de saírem, de ir para determinados locais, como fazia de costume. As escolas estão interrompidas suas aulas e o comércio, de um modo geral, está fechado. Então, está havendo essa precaução por parte das autoridades, orientando e ordenando que as pessoas fiquem em casa, fiquem em seus lares, para evitar uma difusão maior, um crescimento maior de pessoas contagiadas. E em Carolina do Norte não é diferente, na Flórida também há um crescimento. Então vemos em todas as partes aqui nos Estados Unidos. A fronteira com o Canadá foi fechada, não entra e nem sai pessoas que estão do lado de lá e tampouco os daqui para lá. A América também, através do presidente Trump, determinou que as pessoas oriundas da Europa estão proibidas de entrar aqui. Muitas empresas, companhias aéreas já cancelaram os voos, deixaram de fazer os voos. A American Airlines, que fazia o trecho, principalmente o trecho do Brasil para cá, também parou os seus voos, e outras companhias seguiram o mesmo, a Delta e etc. O certo é que as pessoas estão apreensivas e estão preocupadas com o que está acontecendo. As vítimas principais desse contágio são os mais idosos, acima dos 60 anos, são as pessoas que estão sendo mais contagiadas. As igrejas aqui foram solicitadas a serem fechadas. As igrejas americanas, por sinal, elas já seguem um padrão nesse sentido. As igrejas não têm culto amanhã, domingo, não haverá cultos em igreja nenhuma americana. Algumas igrejas de língua hispana também estão seguindo as mesmas orientações. Igrejas brasileiras também, alguns estão também
passando a aderir a esse movimento de fechar as igrejas para que as pessoas possam estar em seus lares. Alguns pastores estão fazendo cultos através da internet, usando essa ferramenta, esse instrumento que é a internet, para poder, então, divulgar suas mensagens, as suas orientações, seus conselhos e assim por diante. O Brasil também não está diferente disso, temos visto, acompanhado, mesmo daqui, acompanhado um pouco das notícias que está acontecendo no Brasil, em vários estados. São Paulo é o estado onde está havendo o maior número de pessoas contagiadas e com número maior de mortes, seguido pelo Rio de Janeiro e outros estados também. Aqui e acolá a gente vê algumas informações que vêm de vários órgãos passando informações para o Ministério da Saúde de pessoas que estão sendo contagiadas. O certo é que há muitas perguntas no ar concernente a tudo isso. O que está acontecendo? O que está passando? Será que é o fim dos tempos? Será que é o que está predito na Bíblia Sagrada? Alguns chegam até a falar que é uma das pragas de algum dos cavaleiros descrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Outros falam que é alguma das pragas que estão caindo, que está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Outros estão falando da volta de Cristo, que o arrebatamento da igreja, que isso é sinal de que a igreja a qualquer momento vai desaparecer, conforme acredita os pré-tribulacionistas e os pré-milenistas e assim por diante. Então, está havendo uma série de especulações concernente a tudo isso que está acontecendo. Sabemos que no passado a história nos relata que houve algumas pestes, na peste negra na Europa, na Idade Média, se não me falha a memória, teve a gripe espanhola que ceifou milhões de pessoas, e agora veio também a gripe suína, a gripe aviária das aves, e agora essa gripe chamada coronavírus, que mais uma vez se deu a origem lá na China, numa província do país chinês, que é o país mais populoso do mundo, já aí com o seu 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes. O certo é que a propagação saiu do controle do governo e das autoridades chinesas, pelas informações que temos. O governo chinês tardou 2 semanas para poder divulgar essa situação. Algumas pessoas tiveram que ser caladas pelo governo, inclusive o médico que descobriu e que foi o primeiro a alertar as autoridades concernente a esse vírus. Ele contraiu o vírus e veio a óbito esse ano, então a situação perdeu o controle. O certo é que existe uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China querendo se tornar uma superpotência em todas as áreas, e o governo americano agora está levando a sério essa questão, e alguns falam em teoria de conspiração, e parece que há alguma coisa, um fundo de pano em toda essa história. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia nos diz sobre tudo isso? A Bíblia nos fala no capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, sobre os sinais da volta de Jesus, ele falando sobre o seu retorno. É claro que nesses capítulos ele começa com uma narrativa falando sobre a destruição do templo lá em Jerusalém, quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era cristã, quando o general Tito, segundo a história, invadiu Jerusalém, destruiu ali a cidade, sitiou a cidade, saqueou a cidade, e o templo foi destruído. E até hoje o que sobrou desse templo é as muralhas lá, chamada muralha, o Muro das Lamentações, onde judeus do mundo inteiro vão até lá para poder realizar suas orações, deixar os seus pedidos naquele muro. Mas o certo é que nessa destruição morreram exatamente 1 milhão a 100 mil pessoas foram mortas nessa invasão do general Tito, porque alguns judeus zelosos pela lei, pelo Estado, pela nação,
e pela religião, se levantaram contra o Império Romano, que dominava aquela região naquela época. E eles entenderam que poderia, assim, com a sua rebelião, a insubmissão ao Império Romano, poder então expulsar os romanos de lá, e fracassaram, e foi aí que houve a invasão. Bom, Jesus relatou sobre isso, está lá no livro de Mateus. Vamos usar mais Mateus, que está mais específico em detalhes, ricos em detalhes concernente os últimos dias. Fala sobre sinais, temos visto aí pelo cenário mundial de guerras, rumores de guerras, isso tem acontecido, já vem há algum tempo acontecendo esses conflitos. Poderíamos mencionar do século XX, o século passado, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ceifou aí aproximadamente 100 milhões de pessoas. Depois, os conflitos regionais e civis em alguns países do Oriente Médio e na África. O certo é que, de lá para cá, entramos no século XXI e temos ouvido falar de alguns conflitos que têm surgido. Isso aí é mais do que fato e que temos vivenciado. Nós temos visto isso, tem afetado a economia do mundo inteiro quando existem esses conflitos em que há uma intervenção de países ligados à ONU, que é a Organização das Nações Unidas, desde a Guerra do Golfo e assim por diante. Bom, a Bíblia fala também em terremotos, nos sinais. Temos visto terremotos constantes em vários lugares do mundo simultaneamente, seja na América do Sul, seja no Oriente Médio, na África, na Europa, em vários lugares. Também falou, o Senhor também falou em que haveria, então, fomes. Fomes também, temos visto isso acontecer no dia a dia, no cotidiano dos noticiários, em lugares da África, da Ásia, em várias partes do mundo tem acontecido isso. E também sobre o que a Bíblia chama de pestes, doenças, enfermidades. Então, tem surgido no decorrer dos anos doenças que têm assustado a comunidade científica e médica, onde tem ficado perplexo diante de vários vírus e bactérias que têm surgido. O câncer já é uma doença que vem desde há muitos anos. Depois veio a AIDS, que é a síndrome de deficiência imunológica adquirida. Todos têm conhecimento, ou até hoje ainda não existe uma cura definitiva para isso. Há alguns remédios paliativos que ajudam a prolongar a vida do paciente, né? Como o câncer também, se o câncer for detectado ainda no início, ele pode ser tratado e com alguns medicamentos ou quimioterapia pode ser também erradicado. Aí surgiu na África o ebola, ou ébola, como alguns chamam por aí, depende da pronúncia de cada nação, que também ceifou a vida de muitas pessoas. E agora tem surgido como quase que constante alguns vírus de gripe, né? Tem a gripe suína, teve a gripe das aves, e agora vem o coronavírus, né? É a epidemia que agora se espalhou, está aí, e que está causando pânico. E a gente nunca viu uma situação como estado de sítio em alguns países, como estamos vendo. Hoje, mesmo antes de poder fazer essa live com vocês, eu estava vendo o noticiário e só lá na Itália, no dia, em 24 horas, morreu mais de 700 pessoas. A Itália está no verdadeiro caos. O número de pessoas que estão indo a óbito é assustador, que se tornou campeã em mortes no mundo inteiro, e superando até a própria China, que diz, as fontes oficiais dizem que eles conseguiram amenizar a situação e diminuir o número de pessoas infectadas e de morte, né? Então, vindo de um governo onde é comunista, onde o que impera lá é o sistema comunista, tudo é oficial, só o governo pode ditar, só o governo pode dar as informações, não tem uma outra fonte independente que possa, então, averiguar se realmente ainda lá na região de Wuhan ainda continua ou não tendo novos casos. O certo é que a Itália se tornou hoje o epicentro do coronavírus na Europa. Várias pessoas estão isoladas. Na parte norte da Itália, a cidade está deserta, ninguém pode sair de suas casas. Então, nunca se viu isso, né? Nunca se viu isso
pelo menos eu, a minha geração, não tenho visto isso, eu tenho ouvido alguma coisa e lido pela história, os livros históricos nos traz algum relato, como a gripe espanhola, né? E assim por diante, e outras doenças no passado. Mas na história recente nunca vimos nada igual. O certo é que ainda, se formos olhar dentro dos textos bíblicos, a gente vê que ainda isso não é um cumprimento literal daquilo que João viu no livro de Apocalipse e em outras passagens bíblicas que têm falado sobre o assunto do que vai ocorrer nos últimos dias. Um versículo que me chama bastante atenção, e eu tenho falado isso aonde eu vou, quando vou ministrar, é o capítulo 24 de Mateus, e verso 21. Eu quero fazer menção desse versículo, aproveitar e a gente poder falar sobre ele rapidamente. Esse versículo 21 ele é super interessante, porque ele nos traz algumas informações que, para a nossa meditação, vai ser de grande proveito. Jesus falando sobre a grande tribulação, com a continuação do sermão profético, ele diz nesse versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, e aí ele vem no versículo 22 dizendo, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Então, eu quando olho para esse versículo, eu fico assustado no bom sentido de transmitir isso para as pessoas. Né? Há uma fonte teológica, há uma corrente teológica, perdão, que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas. Né? Então, que a igreja jamais passará pela grande tribulação. Tem aqueles que crê que no meio da tribulação, né, seriam os tribulacionistas, que acredita que Jesus voltará no meio da grande tribulação. E há aqueles que é o os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus virá no final da grande tribulação. O certo é que Jesus fala nesse versículo aqui algo que nos deixa a pensar de uma forma muito profunda sobre esses dias. Lá em Daniel fala de tempos difíceis sobre também esses dias. Né? Alguns chegam a relatar a última semana de Daniel, que ainda não se cumpriu, é o que essa corrente teológica defende, em que ainda vai se cumprir, acredita que será na grande tribulação. Para aqueles ainda que não estão muito familiarizados com a questão da grande tribulação, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação para os pré-tribulacionistas, que é seguido por uma grande linha, uma grande parte da comunidade evangélica, seja pentecostais ou outros tradicionais, eles acreditam que o arrebatamento da igreja, descrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares junto com os ressuscitados. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ainda dentro desse texto, passamos lá para o capítulo 15 de 1 Coríntios, onde fala também Paulo dizendo que eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará e então os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados. Há outros também que ainda vão para a passagem lá na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, quando o Senhor fala acerca de, em parábola, dizendo que estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois moendo, né? Um será tomado e o outro será deixado. Então, vemos aí a questão de que muitos abordam como que sendo o
arrebatamento da igreja que dá-se-á nesse período aí em que é mencionado essas passagens das Escrituras, eles associam isso ao arrebatamento da igreja. Segundo essa corrente pré-tribulacionista, eles então dizem que a grande tribulação dará início após o arrebatamento da igreja, ou seja, o arrebatamento invisível, né, que é o comumente falado entre os estudiosos da palavra, em que haverá um arrebatamento invisível. A vinda de Cristo, segundo essa corrente, se dará em duas etapas ou duas fases. A primeira, invisível, que é o arrebatamento, e a segunda, visível, no qual todo olho verá, segundo está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7. Certo? Então, nesse espaço de tempo, segundo esta corrente, entre o arrebatamento e a volta em glória, então acontecerá a chamada grande tribulação, correto? Que seria associado à profecia de Daniel, que seria a última semana dos 70 semanas de Daniel, é o que essa corrente acredita. Durante esse período dessa grande tribulação, é onde surgirá o anticristo, que estará governando o então mundo com a sua administração, tendo como seu associado o falso profeta, né? Que alguns chegam a especular que seja um líder religioso de algum lugar. Bom, o certo é, capítulo 13 de Apocalipse nos fala desse líder, é chamado de besta, né? E fala do falso profeta também, que vai surgir fazendo toda a propaganda religiosa e política para esse líder político que vai surgir nesse período. Essa é a crença dessa corrente pré-tribulacionista. Nesse espaço de tempo, durante 3 anos e meio, ele trará uma falsa paz, uma falsa tranquilidade para a economia do mundo, as bolsas vão se estabilizar, haverá um crescimento. É certo que, segundo essa corrente, quando houver o arrebatamento, vai haver um caos no mundo pior do que está havendo agora. Por quê? Porque, segundo eles, milhões de pessoas irão desaparecer. Agora vocês imaginem, né? Se algumas centenas e milhares de pessoas estão falecendo devido ao coronavírus e está causando comoção, caos no sistema de saúde, nos governos, nas autoridades que administram os seus países, imagine o desaparecimento de milhões de pessoas de várias idades, de várias faixas etárias, e principalmente crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas em várias áreas de trabalho, seja nas escolas, profissionais liberais, políticos, seja quem for, que tiver dentro dos requisitos exigidos para participar do arrebatamento, conforme a Sagrada Escritura fala quais são, e os que conhecem da palavra sabem do que eu realmente estou falando. Então, esses que irão desaparecer, irão deixar aqui os seus parentes que não tinham a sua fé em Cristo Jesus, pessoas que não criam no Evangelho, na salvação, na mensagem da cruz, como nós cremos. Então, esses vão estar em estado de desespero, autoridades procurando dar satisfações ao público, procurando dar informações sobre desaparecimento e assim por diante. Bom, esse é um assunto ainda que poderia levar muito tempo se nós fôssemos falar. Queremos fazer um resumo. Então, diante desse caos emocional, psicológico que o mundo inteiro vai estar enfrentando, segundo essa corrente pré-tribulacionista, então o anticristo surge com um plano arrojado, com um plano de combate à queda das bolsas, com um plano de restabelecimento da ordem mundial e assim por diante. Nos 3 anos e meio finais é onde alguns dos teólogos estudiosos acreditam de que virá o cumprimento de Apocalipse sobre os
a abertura dos 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, onde no 7º selo vem as 7 trombetas tocadas, depois na 7ª trombeta as 7 taças da ira de Deus. É o que fala o livro de Apocalipse. E assim por diante, o que o livro traz relatos de juízo, não traz em nenhum momento para o mundo nenhum relato de compaixão, de misericórdia e de bênção, não, de prosperidade. Fala de juízo. Alguns acreditam que esse será o período do evangelho do juízo, porque agora estamos no evangelho da graça, né? Então, concernente à epidemia que estamos vivenciando, segundo os estudiosos da palavra, isso não é nada comparado ao que está para vir. Baseado nesse versículo, do capítulo 24, versículo 21 de Mateus, que o próprio Senhor disse que porque haverá então grande aflição. Olha aí, grande aflição. Aí o que chama mais atenção e que é interessante é como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, até o momento que ele estava falando isso aqui. Ora, se você é um bom estudioso da história, você vai ver quantas atrocidades, quanta destruição, quanta morte aconteceu na história passada, nos tempos da antiguidade. E fazendo uma comparação que nunca houve até agora, até o tempo de Jesus, que o Império Romano invadiu terras inteiras, destruiu países inteiros, massacrando seus inimigos, houve pestes, doenças que foram oriundas, consequências dessas guerras, desses conflitos, onde os corpos jaziam, e isso produz a proliferação de todo tipo de doença. E Jesus fala que nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Aí o que mais chama atenção é nem tampouco haverá jamais. Ou seja, o que dá para entender é que nesse período de grande aflição, de grande tribulação, esses dias serão piores, os piores de toda a história da raça humana, desde que ela foi criada até o final dela. O que está acontecendo agora não se compara ao que está para vir. Portanto, o que a gente tem que entender nisso é que ainda o juízo divino ainda não chegou como deveria, ou como João, não como deveria, mas como João havia visto e escrito no livro de Apocalipse. Podemos entender que isso possa ser um juízo de Deus sobre as nações? Bom, cada um tem a sua forma de pensar e tira as suas próprias conclusões. O certo é que nunca, em nenhum momento, Deus foi tão zombado, tão blasfemado como temos visto nos dias atuais. Em todas as partes do mundo, onde as pessoas eles debocham, eles blasfemam contra a pessoa de Deus, contra a pessoa de Cristo, e para isso existe uma consequência, é claro. Lá em Gálatas diz: Deus não se deixe escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, ninguém pensa que vai ficar impune ou inocente, principalmente aqueles que zombaram aí abertamente do nome de Deus, da pessoa de Cristo, né, nos meios de comunicação, nas festas pagãs, como o carnaval, como já vem desde algum tempo para cá, e esse ano a mesma coisa. Temos relatos de pessoas que adquiriram o vírus logo depois do período do carnaval, onde foram para as festas lá e depois voltaram, e aí foi diagnosticado com esse vírus. Então, o que queremos passar essa informação, o que queremos dizer para você? Qual é a informação que queremos passar para você? É que se você acredita em Deus, confia nele, persevere com a sua fé,
inabalável na palavra de Deus. Temos aqui várias passagens da Bíblia Sagrada que fala que Deus guarda e guardou o seu povo. Poderia mencionar aqui no livro de Êxodo, que é um dos livros que mais me fascina, quando aqui diz que o Senhor no capítulo 9, né, capítulo 8, vou aqui, né, capítulo 8 de Êxodo, e o versículo 22 diz: Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E ainda diz mais o verso 23: E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Quando Deus ordenou a Moisés para retirar o povo lá da terra do Egito, depois de 400 anos trabalhando como escravo, e o faraó, o rei do Egito, se recusou, então Deus ordenou e mandou várias pragas sobre esta terra do Egito, né, onde nós podemos ler nos primeiros capítulos de Êxodo sobre essas pragas, do qual Deus derramou sobre o Egito. E um fato interessante no derramamento dessas pragas é que a cidade onde estava o povo dele, os que temiam ao Senhor, a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, os filhos de Israel, que era na terra de Gósen, neste lugar não havia praga nenhuma. Veio a praga das moscas, das rãs, veio a praga dos gafanhotos, veio a saraiva, veio úlceras, veio piolhos, veio a morte dos primogênitos, mas os filhos de Israel, nenhum deles sofreram dano algum nessas pragas. As pragas estavam direcionadas exclusivamente a Faraó e o seu povo. Vemos a praga das trevas, onde tudo ficou escuro durante 3 dias, enquanto que lá em Gósen havia luz. Vemos aqui a passagem ainda no capítulo 9, quero mencionar, que diz assim: E o Senhor fará, versículo 4 do capítulo 9 de Êxodo, diz: E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreram, porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Essa era a praga da peste sobre os animais. Mais à frente ainda, nesse mesmo capítulo, versículo 9, ele diz assim, do capítulo 9, verso 26, somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva, que foi a saraiva que foi enviada para os egípcios. Aí vem a praga das trevas, que é aquilo que eu mencionei dos 3 dias, em que Deus fala para Moisés, dizendo: Então diz o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Verso 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. O pessoal ficaram isolados, igual o pessoal estão aí nas casas, seja aqui na América, no Brasil, estão dentro de casa, os que realmente estão se precavendo, se cuidando, né? Então, por 3 dias, ninguém se levantou, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações, né? E, finalizando sobre essas passagens, aqui vem um anúncio sobre a morte dos primogênitos. Versículo 6 do capítulo 11 de Êxodo, 6 e 7 diz: E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então vemos nessas passagens o cuidado de Deus sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que estão na sua presença, aqueles que realmente confiam no Senhor. Devemos seguir as orientações do governo, sim,
devemos, com certeza, né, nós temos que seguir as orientações do governo, das autoridades aí, que elas solicitam que as pessoas não saiam de casa, que as pessoas estejam dentro dos seus lares, que as pessoas procurem evitar o máximo de sair e poder estar em aglomerações. Devemos seguir. Mas a nossa confiança principal não está nos órgãos governamentais, nem em Ministério de Saúde. Nossa confiança está em Deus. Deus é quem nos guarda. Se você está confiando em Deus, a sua fé está alicerçada no Altíssimo, Ele guardará. O Senhor te guardará, tua entrada, tua saída, desde agora e para sempre. É Ele quem te guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia nela o sentinela. Lá em Salmo diz, Ele é quem te guarda. O Senhor guardará de todo mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Portanto, meu irmão, meu querido, você que está me vendo pelo Facebook, pela internet, guarda essa palavra, Deus quem guarda. Se Deus não guardar, não tem vacina, não tem prevenção, não tem nenhum método de precaução, de prevenção que vai te guardar, que vai te livrar, se a sua confiança não estiver em Deus. Deus é quem guarda aqueles que confiam nele. Deus nunca falhou, jamais vai falhar. Ele não te desamparará, não te deixará só. Você pode estar com a sua família aí no seu lar. É certo que algumas igrejas agora não está havendo culto, foi proibido. Então você pode se reunir no seu lar com a sua família, com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, estarem juntos, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. O culto doméstico, quem sabe tudo isso veio, está aí espalhado de uma tal forma para que as pessoas possam estar mais juntos. Vivemos uma época em que as pessoas esqueceram como é bom estar com a família, convivendo, estar orando, estar junto, compartilhando a palavra de Deus, estar junto, meditando nas coisas do Senhor. Faça isso, aproveite esse tempo. Não sei se é por uma semana, 2 semanas, se é por um mês, não sabemos o que vai surgir pela frente. Não temos, vamos dizer, a visão do futuro do que vai acontecer. O que sabemos é o que está na palavra e o que estamos vendo pelo noticiário do dia a dia. Aproveite esse tempo para estar com a sua família, aproveite esse tempo para poder orar a Deus, aproveite esse tempo para poder estudar a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, medite nela dia e noite, aproveite esse tempo de reclusão na sua casa, né, e passe a meditar, passe a estudar mais a palavra de Deus, a conhecer mais os mistérios de Deus. Se Jesus vai voltar hoje, amanhã ou depois, não sabemos. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos sabem, têm conhecimento do dia da volta do Senhor. O certo é que estamos aguardando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Os que crêem como os pré-tribulacionistas, né? E eu ainda faço parte dessa corrente, porque até agora ninguém me provou de que Jesus vai voltar no final da grande tribulação. Se me provarem, eu até posso mudar, mas até agora ninguém me provou isso. E conversei já com vários estudiosos, conhecedores, já li vários livros. Os calvinistas crêem de que a volta de Jesus se dar-se-á no final da grande tribulação, e os que acreditam que é no meio. Certo é que nós temos que estar prontos, preparados, como aquelas virgens que estavam lá na parábola, eram 10, 5 estavam prontas, as outras 5 não estavam. Elas não estavam se atendo ao momento em que elas estavam vivendo e para qual elas foram convocadas. Elas estavam ali como escolhidas para poderem participar das bodas do Cordeiro, mas elas não se prepararam, elas negligenciaram o seu azeite, deixaram acabar o azeite e ficaram despreocupadas, e ainda foram pedir emprestado as outras que tinham. Um fato interessante dessas 10 virgens é que todas elas dormiram, até as que tinham azeite. Estavam adormecidas. Mas na hora que ouviu-se o grito, eis que aí vem o noivo, foi as que estavam preparadas, acenderam as suas lâmpadas, estavam prontas, e as que não tinham tiveram que correr no mercado para poder comprar, para poder então participar. E quando
foram e compraram e regressaram, já o noivo já tinha aberto a porta, as 5 que estavam prontas entraram, e as outras não. Elas bateram na porta insistindo, abrem a porta, ele disse, eu não vos conheço. Então, temos que, baseado nesse texto, estarmos preparados. Né? Se é o corona, vai vir outro, não sabemos se vai vir outro vírus, não sabemos se vai haver um conflito de grandes proporções, se falava que haveria uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos foi lá com um drone e matou o segundo homem do Irã, né? O Suleiman, e ali não deu em nada. E agora vem o corona, que agora se tornou um contágio, uma doença, né, uma enfermidade que ela atinge aqui, primeiro a parte da garganta, desce para os pulmões, e aí já era quando atinge pessoas de idade depois de 60 anos, que são os que estão mais sofrendo com isso. Está havendo perdas, está, e vai haver muito mais. Agora, é certo que a China é a responsável por isso. Saiu de lá todas essas gripes que têm surgiram de dentro da China. Alguns estão falando, porque o presidente Trump e do Brasil, e outros estão falando que estão chamando de vírus chinês, e surgiu lá. Eu vi há 2 dias atrás, eu vi uma reportagem do Irã em que eles acreditam, olha, os iranianos que são aliados dos chineses, dizendo que esse vírus é um vírus de laboratório. Se é, eu não tenho prova nenhuma para poder apresentar para vocês, se é ou não, certo é, o fato está aí claro de que o vírus se espalhou, está aí e tomou conta do mundo inteiro. Tem um site aí que já dá simultaneamente, né, o número de pessoas afetadas. Né? Já eu vi agora que o número de casos afetados no mundo inteiro já passa dos 297 mil infectados, correto? E de morte já superou aí, já deve estar nos 20 mil em diante. Só a Itália já tem um número grande, assustador de mortes. E aí está aumentando, ao invés de estar caindo, está aumentando em outros países. O certo é que nós temos que estar na presença do Senhor. Como Deus guardou os filhos de Israel, Deus guardará aqueles que confiam nele. Se você confia no Senhor, durma tranquilo, fique tranquilo, esteja com sua família, busque a Deus, esteja meditando na sua palavra, que o Senhor vai te guardar. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua tenda. Deus guardou os filhos de Israel, ali não houve praga nenhuma sobre eles, não chegará também sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. Que Deus abençoe, que espero que com essa palavra possa ter trago para você um pouco de alento, um pouco de conforto para o seu coração. Tem muita gente desesperada, eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão assustadas, tem pessoas que estão em pânico, né? Tem pessoas que estão desesperadas, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas com medo de morrer, com medo de serem infectados e serem levados a óbito. Tem pessoas que estão nesse estado. E o estado emocional, psicológico dessas pessoas estão abalados pelo que estão vendo na internet, nos jornais. Tem jornais, e venho aqui dizer que tem muitos jornais que são muito sensacionalistas. Tem outros que estão trazendo a realidade. E se você está assim, pare de ver um pouco os jornais. Tira os jornais da sua agenda, da sua internet, tira e passe a meditar na palavra de Deus. Veja as boas novas de salvação. O certo é, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é que devemos entender de uma vez por todas que existe uma vida melhor do que essa, a vida eterna. E essa vida foi prometida, essa vida eterna foi prometida por Jesus para aqueles que creem nele, o aceitam como Senhor e Salvador. Se com tua boca confessar o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de invocar o nome do Senhor. Aproveite esse momento e passe a buscar mais a Deus. Uma boa noite para todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.
Eu costumo sempre encerrar os cultos, as mensagens dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deuteronômio capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. E também com Apocalipse encerrando essa live dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O próprio Jesus disse: quando vides estas coisas acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A paz seja com todos vocês, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.